Hoje nós falaremos sobre Tiago, o livro de Tiago, no último capítulo de Tiago e o último versículo do livro de Tiago. E eu creio que é 5:20. Deixa só verificar aqui, capítulo Tiago 5:20, exatamente. Então, aqui neste capítulo, que parece até intrigante para muitas pessoas, para entender o significado e o que quer explicar, porque as pessoas entendem mal esse versículo. Ao ler, eu tenho essa versão mais antiga, mas eu prefiro sempre a minha Bíblia, porque cada versão a cada dia das novas versões da Bíblia, algumas coisas explicam melhor, mas outras até parece que fica na mesma, ou então não muda nada. Mas nessa versão antiga, eu creio que confunde muita gente. Diz assim aqui em Tiago 5:20, no último versículo do último capítulo do livro de Tiago. Diz assim: Sabei que se alguém converte o pecador do seu mau caminho, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidões de pecados. Quem lê esse versículo pensa que, ao ganhar essa alma para o Senhor Jesus, essa pessoa, não é, que ganha essa alma, cobrirá multidões de pecados. Ela pensa ou ele pensa que é dele mesmo. Não é, é da pessoa, porque a pessoa é que se desviou da verdade. Meus irmãos, diz no versículo 19 assim: se alguém entre vós se desviar da verdade, se desviou do Senhor Jesus, era alguém que conhecia a palavra de Deus, mas abandonou, como foi também o filho pródigo, abandonou, foi embora, mas depois de muito sofrimento, voltou para a casa do Pai. Então, alguém o converter, na verdade, por exemplo, eu sou aqui um pregador do Evangelho. Eu passo à frente a direção do Espírito Santo. Não sou eu que convenço. Eu sou um servo. Eu sou um utensílio do Deus Altíssimo, do Senhor Jesus, para passar à frente esse Evangelho, o entendimento do Espírito desse Evangelho. Porque toda essa palavra foi inspirada pelo Espírito. O Senhor Jesus veio com a sua pregação, era o Senhor Jesus. Deus, quando fala na Bíblia, é o próprio Deus. Mas esses, Pedro, Tiago, João e todos os outros que escreveram as epístolas, foram inspirados pelo Espírito Santo. Então, as suas experiências, as experiências que eles tiveram, e o Espírito Santo os usou para passar à frente, para que sirva de lição para nós. Por isso que logo no início desse capítulo tem um título que diz assim: o juramento proibido e o proceder cristão em várias experiências da vida. São experiências que Tiago teve. Então, ele passou para a frente, para que nós tenhamos hoje o conhecimento e sabermos como lidar com certos problemas. Porque não é porque somos de Deus ou conhecemos a Deus que nós não vamos ter problemas. Os problemas estão aí para todos. Quem está no mundo está sujeito a problemas. E nós temos que saber como vencer ou ultrapassar os problemas. E Tiago, pelas suas experiências, passou à frente. Como Paulo passou, como Pedro passou, como João passou. E o que está escrito aqui é bom a gente saber, entender o que ele quis dizer com isso. Porque para ganhar uma alma para o Senhor Jesus é difícil. Não é você que convence a alma, a pessoa que está no pecado, a se desviar do caminho errado. Você passa para frente aquilo que você aprendeu, a sua experiência. E você ensina, você alerta essa pessoa e deixa
que o Espírito Santo venha convencer e converter essa pessoa. Mas essa pessoa tem que aceitar aquela palavra que Deus usou você. Deus pode usar você para desviar aquele que anda no mau caminho. E quem faz desviar alguém do mau caminho, os pecados dessa pessoa serão perdoados. São perdoados multidões de pecados, não de quem prega, passa a palavra de Deus para frente, mas da pessoa pecadora. Se formos ler, tenho aqui o meu computador aqui na frente, na outra versão diz assim, e essa versão claramente você consegue entender, diz assim: quem fizer um pecador voltar do seu mau caminho, salvará da morte esse pecador. É muito mais claro. E fará com que muitos pecados sejam perdoados. É simples essa tradução e dá para entender. E no versículo 19 diz assim: meus irmãos, se alguém de vocês se desviar de verdade, se desviou do nosso Senhor Jesus, da palavra do Senhor Jesus, e outro fizer voltar para o bom caminho, o caminho também é o Senhor Jesus, voltar para o Senhor Jesus, lembre-se disso. Quem fizer um pecador voltar do seu mau caminho, salvará da morte esse pecador. Quer dizer, há pessoas que conheceram, porque aqui fala de dois tipos. A pessoa que conhecia Cristo, não é? E se desviou, e a pessoa que nunca conheceu a Cristo, mas vive no mundo, no seu mau caminho, e alguém pregando o evangelho, a pessoa aceitou, foi à igreja, se converteu, então são multidões de pecados que são perdoados, mas é dessa pessoa que se converteu, que se arrependeu, não do pregador, porque se o pregador também está em pecado, ele precisa se arrepender, não é? Nem terá força para convencer o outro, não é? Para se desviar do seu mau caminho, porque ele mesmo precisa se desviar para poder passar à frente a palavra da vida. Senão essa pessoa é um hipócrita, não é? Se eu vivo no pecado, se eu não faço o que eu prego, o que eu ensino, então eu sou um fariseu, eu sou um falso profeta. Aqui não, aqui foi Tiago. Tiago teve as suas experiências e soube o que falar, e soube o que pensar. Não só nisso, logo no início, não é? Desse capítulo, diz assim, começa no 12, no versículo 12 diz assim: acima de tudo, e são ensinamentos, grandes ensinamentos e experiências que Tiago teve. Porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer voto algum. Seja a vossa palavra sim, sim, não, não, para não caíres em tentação. Quer dizer, quem fica na indecisão, você cai em tentação. Por quê? Você está em dúvidas, você não sabe se decide por um lado, pelo sim, ou se decide pelo não. A melhor coisa é você não decidir. Não tome nenhuma decisão. Isso serve para tudo, para negócios, para a sua vida, em qualquer sentido. Nos seus 7 caminhos, como diz a Bíblia. Todo ser humano tem 7 caminhos que Deus abençoa. Mas você é que tem que decidir. Se você estiver na dúvida, não decida. É o que está escrito, senão você vai cair em juízo. E nós seremos julgados. Não se esqueça que isso está escrito pelas nossas palavras. Você tem que ter cuidado com o que você fala. Porque no dia ali do julgamento, nós seremos julgados pelas nossas palavras. E nós podemos ser salvos ou condenados pelas nossas palavras. Para ver que a sua palavra tem poder, até para levar a sua alma do inferno ou para condenar a sua alma no inferno. Porque nem todos serão julgados da mesma maneira, porque o salvo automaticamente já está salvo e não será julgado. Mas outras pessoas não. Se tiver a oportunidade de ser julgado num dos 24 tronos que estão lá em cima, pode passar ou não passar. É um julgamento. Por isso que a sua palavra tem que ser sim, sim ou não, não. E não ficar no meio do sim e do não, porque você está em dúvidas e você cairá em juízo.
E com certeza qualquer decisão que você venha tomar, qualquer atitude, vai dar errado. Se for algum negócio, você vai perder. Há muita gente que tem perdido. Por quê? Teve dúvidas. Não sei se eu faço esse negócio, se eu não faço. Não faça. Esse é o segredo. E você não vai ter problema nenhum. Ainda que venha desagradar A, B, C, D, ou a família, seja o que for. Você não vai ter prejuízo. Mas se você ficar na dúvida e acabar por decidir em cima da dúvida, você vai decidir o não, vai dar errado. Você vai decidir o sim, vai dar errado. Por quê? Porque você está na dúvida. Então o melhor é você não decidir. E você não vai ter prejuízo nenhum, nem será julgado e nem cairá em juízo, em julgamento. Isso é aqui, Tiago ensina aqui. E até em questão de algum voto. Nem votos. Você tem que saber da sua vida. Você está em dúvida, até na igreja, em questão de votos, se faz ou não faz, não faça. Você já está em dúvida. Porque quando você tem certeza de algo, você tem certeza, você faz. Ou então você não faz, porque você não quer. Mas se você está em dúvida, não faça o voto. Porque o próprio Deus não vai aceitar. Tenha certeza daquilo que você quer. E as coisas vão dar certo. Você vai errar muitas vezes, todos nós, para podermos também aprender. Essas são as experiências da vida. Nós não aprendemos só com os acertos. Nós aprendemos mais, não é, com os erros do que os acertos. Mas ambos servem para que nós venhamos ter experiência para saber lidar com os problemas. E ele continua, Tiago continua a dizer assim, está alguém entre vós. Isto ele fala para o povo da igreja. Sofrendo, faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Estes façam oração sobre ele, o enfermo, ungindo-o com óleo em nome do Senhor Jesus. Isso são ordenanças das experiências de Tiago. Quer dizer, você conhece alguém que está doente. Então chame os presbíteros da igreja, o pastor, os obreiros, seja lá o que for. E venha esses presbíteros da igreja com óleo ungido, unge a pessoa, e uma oração em nome do Senhor Jesus curará o enfermo. E a oração da fé, a oração da fé, não é a oração de chama-gato, não, é a oração da fé, salvará o enfermo e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Quer dizer, aqui claramente mostra pela experiência de Tiago que muita gente está enferma por causa do pecado. Tanto os que estão no mundo quanto os que estão dentro da igreja. Porque aqui ele fala para as pessoas que estão dentro da igreja. Está entre vós alguém doente? Chame o pastor da igreja. Traga o óleo ungido, não é? Unge a pessoa. E em nome do Senhor Jesus, que esse doente fica curado. Mas estava doente por quê? Porque ficou normalmente doente. Quer dizer, qualquer um pode ficar doente. Mas muita gente está doente por causa do pecado. E se o pecado não lhe for perdoado, a pessoa não é restaurada. Então, a causa de muitos pecados, praticamente as pessoas que não conhecem a Deus, simplesmente estão doentes por causa do pecado. Nunca se arrependeram. E como vão se arrepender se não conhecem o Senhor Jesus? Se não pedirem perdão a Deus? Só Deus pode perdoar, só o Senhor Jesus pode perdoar. E como é que a pessoa vai se arrepender se o Espírito Santo não der o dom do arrependimento? Como será perdoado seus pecados? Não serão. Por isso é que muita gente tem câncer, tem cancro, e morre. Por quê? Porque não sabe dos segredos da palavra de Deus. As minhas palavras, disse o Senhor Jesus, são espírito e vida. São essas palavras que estão aqui. Esta é a palavra de Deus. Agora, se a pessoa aceitar essa palavra e buscar o arrependimento, buscar
o perdão de Deus, se arrepender, então a pessoa é curada, pode ter qualquer doença que a pessoa tiver. Para Deus não existe doença incurável. Isso existe para o ser humano, para os homens. E muitas doenças que para os homens, para os médicos, para os cientistas, que é incurável, são doenças espirituais, causadas por espíritos imundos. Por isso que as pessoas estão doentes. Não porque realmente, verdadeiramente, têm uma doença física. Às vezes não tem. Basta ter um demônio ou vários para a pessoa estar doente. A pessoa fica doente. Por isso, quando vier alguém fazer a oração da fé, a pessoa pode ficar liberta dessas castas malignas. E ao ficar liberta, a pessoa fica curada. Muita gente está neste mundo, tantos que estão dentro da igreja e fora, por causa dessas castas malignas de demônios. O Senhor Jesus uma vez nos ensinou que castas malignas de demônios só saem com jejum e oração. Mas há pessoas que vivem doentes dentro da igreja. Se tem demônios ou não, a gente não sabe. A pessoa pode ficar naturalmente doente por causa dessa carne. Até eu posso ficar doente, qualquer pessoa pode ficar doente. Mas quando a pessoa vai no médico, há causas causadas por doenças causadas por espíritos malignos que são indetectáveis por máquinas, pelo médico, pelos exames. São problemas espirituais. E se a pessoa não for perdoada, não pedir o perdão a Deus, então como é que a pessoa vai ser curada? E castas de demônios, não é, que o Senhor Jesus ensinou, só saem com jejum e oração. E eu até poderia falar muito mais, que os piores demônios não são, principalmente para o cristão, para aqueles que vivem uma vida com Cristo, os piores demônios não são os maiorais, não são os grandes, mas sim os pequenininhos. Esses pequenininhos, como diz a palavra de Deus, não é? Apanhar as raposas e as raposinhas que destroem os vinhedos. Quer dizer, as raposinhas são os demônios pequenininhos, que agem no corpo do ser humano, que penetram nos órgãos, em qualquer parte do corpo do ser humano. São tão pequenininhos que penetram. Mas como penetram? Se às vezes, até posso dizer, às vezes até a pessoa tem o Espírito Santo e não crê que um espírito pequenininho desse pode penetrar no seu órgão. Sim, se a pessoa estiver com uma vida limpa diante de Deus, não viver em pecado, essas castas malignas não entram, não conseguem entrar. Mas essas raposinhas, esses demônios mais pequenininhos, não é? Menores do que um grão de feijão, ou muito, muito menor, conseguem penetrar em qualquer órgão do ser humano e causar uma doença, um problema para o ser humano. Mas você diz assim, mas será que isso é possível? É, porque o Senhor Jesus nos ensinou a jejuar por causa dessas castas malignas. Se nós já recebemos o Espírito Santo, se nós estamos revestidos pelo Espírito Santo, que a palavra diz que é um poder, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, não é? Para que você precisa jejuar? Para que você precisa fazer todas essas coisas se existe já um Deus dentro de você, o Espírito Santo? Mas mesmo assim, o Espírito Santo vem para que você entenda, para nos guiar à salvação, para garantir a nossa salvação. E ele vem e ele sela todo o nosso corpo. Mas há certas coisas que é você que tem que vigiar, você que tem que cuidar da sua vida, para que essas raposinhas não penetrem no seu corpo. Aí você diz assim, mas eu não vivo em pecado, nisso. Há vários, você tem que viver em santidade. Há vários exemplos, principalmente nos dias de hoje, são muito mais, por causa da internet. Se você tem um aparelho desse e você mexe toda hora, fica sobe, quer seja no Instagram, quer seja no TikTok, quer seja no YouTube, vendo que não agrada a Deus, mesmo tendo o Espírito Santo, essas castas malignas, mais pequenininhas que um grão de arroz pode penetrar em qualquer órgão seu e começar a criar um problema para você.
Muitos dizem assim, eu sou de Deus, aquele que é de Deus o diabo não toca. Sim, é verdade, não toca. Os maiorais não conseguem tocar, porque o corpo daquele que tem o Espírito Santo está selado. Mas isso não impede que esses pequenininhos penetrem, porque você fica vendo porcarias na internet. Vídeos que pertencem a Satanás. Coisas que são desagradáveis a Deus. Quando você vê, normalmente às vezes não acontece nada. Mas se você permanecer vendo coisas que são pecados, porque o diabo, um exemplo, nós que temos o conhecimento do pecado, qualquer pessoa sabe que os pecados grandes são, é o quê? É roubar, é matar, é trair. São os pecados grandes, quer dizer, se você é de Deus, claro que você vai se desviar desses pecados, mas esses pecadinhos que hoje em dia estão na nossa mão, estão na palma da nossa mão, com deslizado o nosso dedo, pelo que nós olhamos, isso abre uma pequena brecha, qualquer parte do corpo, que esses demônios mais pequenininhos conseguem infiltrar e criar desagrado, até enfermidades naqueles que têm o Espírito Santo. Mas Deus permite. Deus permite para que você venha a se santificar, a vigiar. Mas eu nunca ouvi falar disso. Todos falaram que essa pessoa, quem tem o Espírito Santo, o diabo não toca. Sim, não toca, mas isso não quer dizer que isso que Deus não permita que isso aconteça. Acontece sim, e acontece e muito, porque há muita gente que não tem vigiado. Por isso que está escrito, vigiai e orai, para não cair em tentação. Aí você diz assim, e você que vive e vende porcarias na internet, e você diz assim, mas até hoje nada aconteceu, eu estou aqui. Sim, se você tem tido uma vida santa, uma vida reta, com Deus por anos, a sua vida está limpa, sim, mas vai chegar um limite que isso vai acontecer um dia. Como? É como se eu desse um exemplo, tenho aqui uma taça. Essa taça está vazia, você está sem pecado nenhum diante de Deus, além que nós somos pecadores. Um exemplo, não é? Você começa a ver essas porcarias que são, não é? São as raposinhas, isso começa a encher essa taça. Por isso, enquanto a taça não encher e transbordar, parece que nada acontece. Parece que Deus não fez nada, Deus só defende. Deus só protege e Deus só guarda. No dia que transbordar essa taça, você vê que essas castas mais pequenininhas conseguem penetrar em qualquer órgão seu e criar um problema de saúde para você. Eu digo isso bem claro para você, para que você saiba como funciona o mundo espiritual. Normalmente, nenhum pastor vai pregar isso. Ninguém vai querer pregar isso. Mas isso acontece, e eu prego porque eu sei que isso acontece. Porque é inaceitável, né? Pessoas que vivem uma vida santa viverem doentes. E outros vivem doentes fisicamente porque adoeceram, não é casta maligna, não é? É o próprio corpo, não é? Que adoece. Mas há casos que, como está escrito aqui, muitos estão doentes por causa do pecado. E a oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Depois ele ensina novamente assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Quer dizer, a pessoa está doente por causa do pecado. Você está dentro da igreja, você diz que eu sou de Deus, eu tenho o Espírito Santo, sim. Então, você tem que fazer uma vistoria em toda a sua vida, que você tem feito nos últimos tempos até agora, e hoje você vê que está doente. Procure saber a causa dessa enfermidade. E procure ter uma vida santa, reta, como se tinha antes, para ver se esse mal não salta fora. Salta fora, porque o diabo, ele não suporta esses espíritos malignos, pequenininhos, não é? Que é o diabo que envia. O diabo sabe que não vai pegar um homem verdadeiramente de Deus, uma mulher de Deus que está selada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, quando vem, sela a pessoa,
É como tivesse posto um saco transparente em todo o corpo dessa pessoa. A pessoa está selada. O diabo pode vir e bater, e rebater, não consegue atingir a pessoa, nem de dia nem de noite. Mas o diabo tem suas estratégias. O próprio Satanás, né, traz na sua rede montanhas, de espíritos malignos, não é? Que tem medo daqueles que são selados com o Espírito Santo, mas ele precisa desses, que são os pequenininhos, para poderem, não é? Na oportunidade que esse homem ou mulher de Deus vacilar. Por quê? Porque tem olhado para aquilo que não é santidade. São as porcarias deste mundo. Pode ser pornografia, pode ser sensualidade na internet, pode ser horóscopo, pode ser signos, pode ser ouvir certos feiticeiros, ouvir certos bruxos. Para isso, tudo isso abre brechas no corpo para esses espíritos de enfermidades pequenininhos penetrem em qualquer órgão do homem e da mulher de Deus. E agora, como é que você vai explicar? Por que Deus permite isso? Para que você vigie, para que você tenha atenção, a prioridade, a santidade. Sede santos como o vosso Deus é santo. Deus tem prazer que nós sejamos santos. É isso que Ele quer de nós. Mas se você começa a se desviar, não é, da verdade como está escrito aqui, o que você está à espera que aconteça com você? Aqui diz a Senhora, confessai os vossos pecados uns aos outros, não é? Para que sejam perdoados os vossos pecados, para que sejam curados. Quer dizer, como é que você vai confessar o seu pecado para o seu pastor? Você não vai confessar, você tem que ser sábia. Você tem que conhecer alguém de confiança dentro da igreja. Por quê? Porque essa pessoa também vai ter que confessar para você o pecado dela ou dele. E você confessar para essa pessoa e ali, não é? Confidentemente, combinando, orarão um pelo outro ou uma pela outra. Aqui diz, não é? Diz assim, muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Quer dizer, é um orando pelo outro, mesmo que tenha pecado, confessando os seus pecados, para que sejais curados. Aqui é uma grande dica da experiência de Tiago, para pessoas principalmente que estão doentes. Procure alguém de confiança dentro da igreja. Não é uma pessoa bocuda dentro da igreja que vai espalhar pela igreja toda o seu pecado. Isso não agrada a Deus. E se você não se sente confortável em confessar o seu pecado para o pastor, não confesse. Você confesse para o Senhor Jesus. Mas se você conhece alguém que você tenha confiança, converse com essa pessoa primeiro. Faz ali tipo um voto com a pessoa. Olha, eu confesso o meu pecado, você também quer confessar o seu pecado? E vamos orar uma pela outra sem cessar. E essa súplica vai ser aceita por Deus e a pessoa vai se encontrar curada, para ser descurados. Aí dá um grande exemplo, Tiago, de Elias. Ele fala, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito a mesmos sentimentos, e orou com instância, com perseverança, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Era um homem pecador como nós, era um profeta, não interessa. Mas naquele tempo eles não tinham o Espírito Santo como nós temos. Mas orou com perseverança, creu. Então o céu se fechou por 3 anos e 6 meses e não choveu. Ele insistiu, e depois, para que chovesse novamente, ele também insistiu, porque está escrito. É só você ler a história de Elias, não é? E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar os seus frutos. Isso é um exemplo da oração que nós temos que fazer uns pelos outros. Confessais os vossos pecados uns pelos outros. Não é você ir confessar ali para te criar um problema. Você confiar em alguém que seja confidente, que você confie. Só uma pessoa. Por quê? Se alguém saber do seu pecado, não é? Você não quer saber, você não quer que ninguém saiba do seu pecado. Se alguém foi essa pessoa. Se alguém fizer uma coisa dessas, você tem que ir, não é? Depois, se for logo eu corto com as amizades. Não é? Porque é uma pessoa que não é confiável. Então você tem que saber com quem você pode pedir para fazer um voto de oração.
desse tipo, que isso é algo muito sério, que pode trazer a cura. Traz a cura, porque está escrito. Está escrito, por sua eficácia, muito pode por sua eficácia, a súplica do justo. Mas a palavra de hoje que eu vim foi mesmo essa. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho, que faz o pecador se desviar do seu caminho, salvará da morte a alma desse pecador, livrará da morte a alma desse pecador e cobrirá multidões de pecados desse pecador. Quer dizer, isso mostra a força, não é, da evangelização, do trabalho da salvação das almas. Se alguém desviou um exemplo, há vários exemplos de pessoas que se desviaram. Principalmente pessoas que um dia tiveram intimidades com Deus, tiveram o Espírito Santo. E a pessoa desanimou pensando que não há mais salvação. Há salvação. Enquanto a pessoa estiver viva, há salvação. Só não há salvação para quem já morreu. Ou morreu salvo ou morreu condenado. Ou está no inferno ou está no céu. Mas enquanto estiver viva, a pessoa pode ter feito o que fez. Feito o que fez. A pessoa tem oportunidade da salvação. Mas muitos pensam assim, mas pecou contra o Espírito Santo. Você não pecou. Porque se você pecar contra o Espírito Santo, você morre. Você morre. O diabo vai te matar e Deus não pode proteger. Então, se você está vivo, não é? Tem padecido porque um dia você serviu a Deus, hoje você está sem o Espírito Santo, você se encontra perdido ou perdida e não sabe o que fazer, saiba que há salvação para você. É você se arrepender, você se desviar desse mau caminho. E voltar para o caminho do Senhor Jesus, que é o caminho da vida. Mas você se sente sem forças, sim. Mas você sabe que é pela perseverança que você ganhará a sua alma. Quem disse isso foi o Senhor Jesus. Ele falou até para os salvos. Imagina para você que desviou da fé. E você pensa que não pode receber de novo o Espírito Santo. Pode. Só que há um preço a pagar. Você vai pagar um preço, mas ele voltará. Mas você tem que perseverar. Esse é o único segredo da perseverança. Não caia no engano que aqueles que um dia foram iluminados caíram, não é? E não há salvação mais para essas pessoas. Não é bem assim. Tenta entender bem. Muitos, por terem lido esse versículo, já se condenam, já se sentem-se perdidos, que não há salvação. Enquanto estiver vivo, o ser humano tem salvação. Só não existe salvação para os demônios. Para o diabo e seus demônios, para esses não existem salvação. Mas para todo homem e mulher, ser humano sobre a face da terra, que pecou, se desviou, há salvação. O filho pródigo que se foi, perdeu tudo, gastou tudo, sofreu, padeceu. Mas no fim de todo o sofrimento, ele disse, não, vou voltar para a casa do pai. E o que o pai fez? O pai o aceitou de braços abertos, não é? Por quê? Porque Deus, ele não nega a si mesmo. Ainda que nós sejamos infiéis, como está escrito, ele permanece fiel. Então, isso mostra que o Senhor Jesus está à espera que você tome uma atitude. Você que um dia foi quente na fé, você que creu, viveu com ele, teve intimidades com ele, mas toda aquela luz, todo aquele poder se foi, porque você pecou. Então, se você pode mudar de caminho, saia do caminho das trevas, vá para o caminho da luz. Ainda que você pague o preço, é uma questão de tempo. E se você morrer nessa caminhada do tempo, você morre salvo. E o diabo não quer que você saiba isso. Ainda que você venha morrer antes que o Espírito Santo deixe sobre você, você estava no caminho da luz. E você, mudando para o caminho da luz, o diabo não tem acesso à sua alma, ainda que você morra nesse mundo. Ele não consegue, porque os anjos vêm automaticamente e sacam a sua alma para cima. Pense bem nisso. Pense nessa palavra. Isso é uma palavra da salvação. Principalmente para você que está perdido, você está doente, você está sem força para lutar. Uma vez João falou assim para os jovens: jovens, vós sois fortes,
porque tendes vencido o maligno. Quando nós somos jovens, temos saúde, temos força e recebemos o Espírito Santo, nós somos fortes. Mas quando a pessoa vai envelhecendo, não é? Às vezes fica doente, já não tem a mesma disposição, não tem a mesma força. E vem os problemas, já passou por vários problemas, e tem muitos problemas às vezes. Mas é uma mulher de Deus, não é um homem de Deus. Quer lutar para se levantar, às vezes não consegue, não é? Porque não tem a força da juventude. Por isso é que João falou assim, jovens, vocês são fortes porque têm vencido o maligno. Por quê? É saudável, tem disposição, tem força, não tem os problemas que os mais velhos já têm. Por isso é que, e vence o maligno. Por isso que quando você toma posse da fé, do poder de Deus, do Espírito Santo, você tem que permanecer fiel para que a chama do Espírito Santo não venha se apagar e você venha a desagradar a Deus, se esfriar da fé. Claro que o Espírito Santo acaba por sair desnecessariamente e você venha pagar um preço caríssimo. Porque ao perder o Espírito Santo, você pagará um preço altíssimo, altíssimo. Você vai perder praticamente quase tudo na vida, até sua alma. Se você morrer sem voltar para o caminho da luz. A coisa é muito mais séria do que você possa imaginar. E quem está nessa situação sabe que eu estou a dizer a verdade. Então o que tem que fazer? Volte para o caminho da luz. Mesmo que nos primeiros meses, nos primeiros dias, nos primeiros tempos, você não veja nenhum resultado. Não se esqueça que o Senhor Jesus sabe todas as coisas que você pensa, você sente, você quer fazer, que você faz. Ele sabe absolutamente tudo. Então, ele não ignora o que você está a fazer, ele simplesmente observa e espera. E no momento certo, ele enviará o seu Espírito que vai remover as porcarias do seu coração, levará ao arrependimento. Você se arrepende e automaticamente o Espírito Santo entra. E aí haverá novamente a salvação e a transformação da sua vida. Então, busque o Senhor Jesus enquanto há tempo, enquanto você viver. Não deixe para amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. E esse tarde você pode chorar eternamente no inferno, onde haverá choro e ranger de dentes. Pelo nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus.